Meus irmãos, a graça e a paz seja sobre nós, amém? Nós vamos abrir a palavra do Senhor no texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a 3. Será a passagem bíblica para a nossa reflexão, esperando no Senhor que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Hebreus capítulo 12, de 1 a 3. Acompanhe a leitura, se você tiver sem a palavra, compartilhe. Você que está próximo, compartilhe para que todos possam ler, acompanhar e permanecer com a Bíblia aberta nesse texto. E também que iremos utilizar outros textos também. Acompanhe com fé. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Amém. Vamos orar, queridos. Ó Deus, nós queremos te bendizer, queremos te exaltar nessa noite, queremos pedir a tua graça, a tua direção na ministração do teu Evangelho. Pedimos que o teu Espírito Santo nos guie na explanação, na aplicação da tua palavra. Oramos para que a tua palavra, como boa semente, possa ser lançada no coração, em cada coração, e que venha produzir frutos para o louvor da tua glória. Frutos dignos de arrependimento, de mudança, de transformação. Pedimos ao Senhor, fala ao nosso coração. Já louvamos, já cantamos, confessamos a ti nossos pecados, ofertamos, mas nesse momento queremos ouvir a tua voz. E que o Senhor, através da tua palavra, fale conosco. Nos edifique, edifica a tua igreja. Tem misericórdia de nós. E fala ao nosso coração, para o louvor da tua glória. Assim nós oramos, na dependência do Senhor e do teu Santo Espírito. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de pensar com os irmãos nessa noite sobre a nossa carreira cristã. Como está a sua corrida cristã? Como é que você correu durante esse ano 2024? Nós estamos no primeiro primeiro domingo deste ano, né, de 2025, e aí é um momento para a gente parar, para a gente refletir sobre a nossa caminhada cristã. Como temos corrido? Você tem seguido e tem corrido a carreira que está proposta com ânimo, se exultando e se alegrando no Senhor? Ou você se sente cansado, sobrecarregado? Você talvez está seguindo, está caminhando, perdendo a sua esperança. Como você está correndo a carreira que está proposta para a tua vida? Eu queria que a gente refletisse sobre isso. Eu não sei quando você começou a sua carreira cristã. Eu não sei quantos anos de caminhada cristã você tem. Alguns talvez tenham alguns meses. Outros estão iniciando agora.
outro já está nessa caminhada há longos anos. Mas eu queria que você pensasse e refletisse como está a sua caminhada cristã. Como você tem corrido no Evangelho e na fé. Há um hino antigo que dizia assim: quantos corriam bem, mas agora de ti longe estão. E a gente olha com tristeza quantos corriam bem, quantos estavam bem na caminhada, mas hoje, infelizmente, estão distantes do Senhor, distante da comunhão. E quantos, um fenômeno tem acontecido muito hoje em dia, para a gente pensar, os desigrejados, aqueles que saíram da igreja por alguma razão, e é uma das, vamos dizer assim, denominações maiores em nosso país hoje, são esses que se afastaram das suas igrejas. E aí a gente é desafiado a pensar sobre a nossa carreira cristã. Porque muito mais importante do que iniciar bem é você terminar bem. É você estar preparado nessa caminhada. É você chegar até o fim e receber do Senhor a coroa da vida eterna. Mas nessa caminhada nós nos cansamos. O texto vai falar que algumas pessoas podem chegar a alma desmaiar. Você já pensou a alma desmaiar? O coração desmaiando, sem esperança, sem perseverança, desistindo da caminhada que está proposta. E isso, infelizmente, pode acontecer, e aí vem esse texto como uma advertência. Essa carta foi escrita, a carta aos Hebreus, com o objetivo de exortar aqueles judeus que se converteram ao Senhor, judeus convertidos ao cristianismo, e a exortação é para que eles não voltassem ao judaísmo, que eles perseverassem, que eles continuassem firmes, que eles não retrocedessem aos rituais dos judeus, do judaísmo, porque isso seria morte, isso perdeu o rumo da graça, é se afastar do Evangelho. E o autor hebreu exatamente tem como essa finalidade de exortar esses irmãos que, apesar das perseguições por causa do Evangelho, que eles não retrocedessem, que eles continuassem firmes nessa caminhada, nessa corrida, porque Jesus é superior aos anjos. E aí vai começar Hebreus, o autor mostrando que Jesus, ele é superior aos anjos, ele é superior aos profetas. O sacrifício de Jesus é superior aos dos levíticos. O sumo sacerdócio de Jesus, de acordo com a ordem de Melquisedeque, é superior aos demais sacerdócios humanos e terrenos. E todo o Antigo Testamento aponta para ele, aponta para Jesus. As figuras apontam para Jesus, a arca, o templo, o cordeiro, os rituais, os sábios eram sombra da realidade em Jesus. E infelizmente, a gente vê em algumas igrejas evangélicas, as pessoas querendo trazer figuras e símbolos do culto judaico. Isso é retroceder. Porque aquilo era apenas símbolos, nós não precisamos mais disso. Então é dentro desse contexto que o autor Hebreus começa então a destacar a ideia de uma corrida cristã. Ele usa uma figura bem conhecida naquela época, da questão de correr em um estádio, e ele usa essa figura para ilustrar a nossa corrida cristã. E aqui eu queria destacar rapidamente alguns princípios para que a gente possa ter uma corrida cristã bem sucedida. Primeiro, devemos correr a carreira cristã incentivados pela multidão das testemunhas fiéis. Eu queria que você lesse comigo novamente Hebreus capítulo 12, versículo 1. Ele diz, portanto, ele chega a uma conclusão:
Depois de analisar todos os heróis da fé, a partir de Hebreus capítulo 11, falando sobre a fé, sobre aqueles que viveram como testemunhas para cada um de nós, ele, portanto, diante disso, também nós, versículo 1 diz, portanto, também nós, o autor Hebreus diz, eu estou também nessa caminhada, eu também estou caminhando com vocês, eu estou nessa corrida. Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Primeira coisa que ele quer aqui que a gente fique atento é que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. Na corrida cristã é importante que você tenha isso em mente. As testemunhas fiéis, aqueles homens e mulheres piedosos que amavam o Senhor, que foram fiéis até o fim, que não desistiram da caminhada, são os heróis da fé, são aqueles pelos quais o texto vai dizer em Hebreus, pelo qual o mundo não era digno deles. Veja aí Hebreus capítulo 11, versículo 38. Esses homens que foram apedrejados, diz o versículo 37, provados, cerrados pelo meio, talvez uma referência a Isaías, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Versículo 38 diz, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Versículo 39 do capítulo 11 diz, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, são esses que fazem parte da nuvem de testemunha, aqueles que obtiveram bom testemunho pela sua fé, pelas suas obras, mesmo não tendo concretizado a promessa, mas eles foram fiéis, eles continuaram firmes, e eles servem como inspiração para cada um de nós, para continuar firme nessa caminhada, inspiração em tanta manifestação de fé, de coragem, de confiança. Imagine a competição em um grande estádio, totalmente lotado, uma multidão, e você está correndo. Você está nessa corrida cristã, você está nessa carreira, e eles estão ali ao teu redor, todas essas testemunhas, não para aplaudir você, mas para incentivar nessa caminhada, porque a vida deles deve nos inspirar a prosseguir. Não é fácil, muitos foram mortos, sacrificados, morreram pela palavra, pelo seu testemunho de fé. E eles são testemunhas que estão ao nosso redor e não são testemunhas silenciosas. Eles nos falam através da fé e das obras. Veja aí o próprio texto de Hebreus, no capítulo 11, versículo 4, no finalzinho vai falar sobre, começando aí os heróis da fé, falando de Abel. E no finalzinho do versículo diz, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, pelas obras, depois de morto, ainda estão falando. Pessoas que agradaram a Deus, que amaram a Deus, que viveram com Deus, essas são as nuvens de testemunhas. Eles correram, foram fiéis até o fim, e eles estão ali incentivando. Olhe para eles. Eles já fizeram a parte dele, agora é nós. Corramos, persevere, não desista, continue firme. Olhe ao redor, uma multidão de testemunhas estão ali. Então corra com essa consciência da nuvem das testemunhas fiéis e verdadeiras que amaram o Senhor, apesar da relatividade, apesar de ser homens com suas falhas, mas a vida deles nos incentiva a continuar firme na caminhada. Amém, irmãos? Segunda coisa,
O texto diz que se você quer completar a carreira e ser bem-sucedido, você deve correr também a carreira cristã, se livrando de tudo aquilo que atrapalha você. O texto ainda em Hebreus capítulo 12, continuando, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Você quer ter uma carreira cristã bem-sucedida? A gente precisa tirar todo o peso, todo o pecado, jogar fora tudo isso, porque isso atrapalha a nossa caminhada. Para correr, a gente tem que correr o mais leve, com leveza possível. A gente tem que tirar todo o peso. Talvez esteja atrapalhando a nossa caminhada, talvez o que esteja sobrecarregando a sua vida, esses pesos, está atrapalhando o seu movimento na vida cristã. Está correndo, mas está sem energia, está sem força. Porque para correr você tem que ter uma vestimenta apropriada. E aqui nós temos alguns atletas, né? E uma corredora Kátia aí, que corre muito, tem que ser o menino que é jogador, e eles sabem disso, e os demais são corredores aqui. Eu acho que tem muitos atletas aqui na igreja. E quanto mais leve for a vestimenta, melhor para correr. E tem que ser apropriada, né? Você não vai correr, tentar correr com um saco de cimento na cabeça. Você tem que correr com a vestimenta apropriada. Imagine você correr com a túnica. Como é que seria difícil? Você ia tropeçar, ia cair. E ao autor Hebreus, usando essa figura do estádio, ele ainda diz assim: você tem que tirar tudo aquilo que é peso. Peso e pecado. Veja que ele faz uma distinção entre peso e pecado. Uma coisa é peso, outra coisa é pecado. Embora o peso não sendo pecado, mais atrapalha, sobrecarrega, impede você de correr bem. Talvez você não esteja correndo bem, porque algo está sobrecarregando a sua vida. E o peso é aquilo que não é pecado, mas que são os mandamentos humanos, invenções criadas pelo legalismo religioso sobre as pessoas, sobre a existência das pessoas. Esses pesos humanos sobrecarregam, esses pesos humanos geram culpas e adoecem a alma das pessoas. São imposições humanas, não é coisa da palavra de Deus, não, é invenção criada pelo fanatismo religioso, pelo legalismo religioso. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Evangelho, e algumas igrejas criam esse peso sobrecarregando os crentes, e aí eles não conseguem correr com leveza o Evangelho, estão cansados e sobrecarregados, e logo eles estão afastados, porque é tanto peso, não pode isso, não pode aquilo, não corta o cabelo assim, não usa essa roupa desse jeito, tem que usar dessa maneira, tem que fazer assim, é muito peso na vida das pessoas. Aí a pessoa não aguenta por muito tempo, e normalmente eles se desviam, e quando se desviam quer fazer tudo aquilo que não fizeram na igreja. Aí eles dizem: eu vou fazer agora só de raiva. A gente encontra muita gente assim, sobrecarregada, com pesos, e aí a palavra vai nos orientar sobre isso. São os pesos das tradições humanas, e Jesus vai falar sobre as tradições dos fariseus. Acautelai-vos dessa tradição que sobrecarregam vocês, que eles impõem sobre vocês, que nem ele mesmo consegue levar. É o peso das tradições religiosas, é o peso de alguns rituais legalistas, é o peso dos vícios, é o peso das preocupações que vem sobre a sua vida. E aí Jesus nos adverte lá em Lucas capítulo 21, versículo 34, abra a palavra de Deus, por favor.
e veja que o Senhor nos dá advertência, cuidado com aquilo que está sobrecarregando a sua vida espiritual, que tem roubado o seu tempo do Senhor, que tem sobrecarregado você. E aí Lucas capítulo 21, versículo 34, diz aqui: acautelai-vos por vós mesmos, tenham cuidado, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Coração sobrecarregado, peso sobre a alma, peso sobre o coração, com as consequências da orgia, dos vícios, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Muitas pessoas vivem sobrecarregadas na vida cristã por causa de muitas preocupações, ansiedades, neuroses, vivendo aí cansados e sobrecarregados na caminhada cristã, viciados em algumas coisas. Existe o peso do sofrimento pelo pecado encoberto, que o Salmo 32 diz: a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O peso do sofrimento por causa daqueles pecados ocultos que a gente vai guardando dentro da nossa alma, isso vai sobrecarregando, pesando, e aí a gente está caminhando lentamente, quase parando, quase desistindo. O peso das preocupações com o futuro. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Mas existe, além do peso, o próprio pecado, aquilo que nos afasta de Deus, a transgressão contra a palavra de Deus, aquilo que desumaniza. Então, quanto maior for o peso, que é produto do legalismo, das proibições, dos mandamentos, de invenções humanas, que não é fruto da sã religião, da verdadeira religião, que violam a natureza do ser, quanto mais existe peso sobre essas pessoas, mais vem esse sentimento do pecado que vai estar ali incomodando, vai estar ali perturbando a nossa alma. E ele diz aí: desembaraçando de todo o peso e do pecado, porque nada mais embaraça a nossa vida do que o pecado. A desobediência a Deus, à palavra do Senhor, isso embaraça a nossa existência, isso traz embaraço para a minha vida e para a sua vida. Nada mais embaraça a nossa caminhada cristã do que o próprio pecado. E aí ele diz: tira isso, lança fora isso da sua vida, da tua existência, da tua caminhada cristã, porque senão vai ser difícil você caminhar e isso pode levar você a cair. E é por isso que nesse início de ano a gente tem que pensar em algumas coisas que a gente precisa retirar do nosso coração, fazer uma faxina da nossa alma. O que é que a gente precisa despojar, usando as palavras de Colossenses, né? Colossenses capítulo 3, versículo 8, onde ele fala que devemos despojar de toda ira, toda indignação, toda maldade. Então, o que é que a gente precisa despojar? O que é que a gente precisa retirar da nossa alma? Quais os pecados de estimação que a gente tem muitas vezes? Aqueles pecados que eles tenazmente nos assediam. Constantemente eles estão nos assediando. E o texto diz: olha, lança fora isso, tira esse peso, tira esse pecado, porque faz uma faxina na sua alma, uma limpeza no seu coração, seja qual for o pecado, da cobiça, da idolatria. O texto diz: tenazmente todo o peso e do pecado. Ele não diz qual o pecado, ele diz do pecado, é o pecado, mas ele não descreve qual seria esse pecado, mas poderia ser a cobiça, a idolatria,
os ídolos do coração, como o nosso irmão pregou hoje pela manhã, tem aqueles ídolos da nossa alma que estão lá dentro do nosso coração, que impede a nossa caminhada e atrapalha tudo. Então, quer correr bem? Remova tudo aquilo que atrapalha a sua corrida. Aquilo que está sobrecarregando você. E se há algum pecado, confesse, se arrependa, peça a Deus misericórdia, peça perdão e caminhe com leveza, com liberdade. Nós somos livres pela graça de Deus, não somos mais escravos do pecado. Não tem por que a gente estar carregando esse peso do pecado. Você pode ficar livre pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue de Jesus, Ele limpa, purifica toda a culpa do nosso coração. Então, irmãos, um outro aspecto importante para a nossa corrida cristã, você quer correr bem, quer ter uma carreira cristã bem sucedida, aí o texto vai mostrar um outro aspecto importante. Corramos a carreira cristã com perseverança, apesar dos obstáculos. O texto vai dizer ainda, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Há uma carreira que está proposta para cada um de nós. Deus tem uma carreira para você. Deus estabeleceu uma carreira para você, uma corrida para você. E essa carreira não é uma carreira profissional. E não é errado você buscar uma carreira profissional. Na área estudantil, não é errado você buscar uma carreira na universidade. Não é errado você buscar uma carreira na área profissional, na área militar. Algo que você possa buscar essa carreira, crescer, desenvolver, prosseguir, avançar. Mas há uma carreira de Deus para você, a carreira cristã. A corrida pelo Evangelho. E é isso que preocupa o autor Hebreus, como você está correndo a carreira que está proposta para você, que Deus propôs ao teu coração. E aí ele vai dizer que você quer correr bem, corra com perseverança, apesar dos obstáculos. Não é fácil, não desista, tenha paciência, avance, não se distraia, não corra murmurando, mas corra se alegrando e se exultando do Senhor. Corra, como o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as coisas que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Eu que fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo diz, esquecendo, tem coisas que a gente precisa esquecer, senão paralisa a nossa caminhada. Se a gente ficar remoendo, aconteceu o ano passado e ainda fica remoendo, não aprendeu a perdoar, não aprendeu a ser compassivo e misericordioso, e ainda continua alimentando, realimentando, e esse processo vai atrapalhando a sua caminhada. Esquecendo, pois, das coisas para trás ficam, e avançando diante dos obstáculos. Seja perseverante, não desista. Isso lembra das palavras do apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4, 7, que diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém? Nós temos que chegar no final da nossa caminhada e dizer: eu combati o bom combate, eu lutei, há uma luta incansável, combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira que estava proposta. Olha que coisa maravilhosa, é você chegar no final da sua existência e dizer: eu completei a carreira. Que bênção, né? Quantos ficam pela metade da caminhada? Então, muito importante você chegar ao final da sua existência e dizer: eu completei a carreira.
eu guardei a fé. Eu não me afastei da fé nem do Evangelho, eu confiei. Então a palavra do Senhor nos desafia a perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo, diz a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 24, versículo 13. A gente tem que perseverar até a morte. E o Senhor disse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia diz também que nós devemos perseverar até a vinda do Senhor. Com determinação, persevere. Não retroceda. Olha aí em Hebreus capítulo 10. Aí, só uma folhinha aí, puxa aí a folhinha atrás, diz assim, versículo 37. Olha aí, você persevere, porque a vinda do Senhor se aproxima. E diz aí, Hebreus 10, 37, 38 e 39. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. E o versículo 39 diz: nós, porém, presta atenção aqui, irmão, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Não retroceda, persevere, tenha mais paciência, apesar das lutas, dos sofrimentos, tenha paciência. E eu queria terminar essa reflexão falando de um último aspecto, não por ser o último menos importante, mas eu considero o mais importante ainda. Você quer correr bem a corrida cristã, você deve correr com os olhos fixados em Jesus. O autor diz, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Você quer correr bem? Olhe para Jesus. Você quer perseverar, quer seguir avante? Não olhe para nenhum outro lugar. Meu irmão, minha irmã, cuidado com as distrações. A gente tem olhado para muitos lugares. A gente tem tirado os olhos de Jesus e tem se distraído muitas vezes com as aparências e as fantasias iluminadas deste mundo. Estamos tirando os olhos de Jesus para olharmos para as circunstâncias adversas que estão ao nosso redor. Nenhum lugar será a representação de Deus. E eu queria que você pensasse, eu e você, nós devemos olhar firmemente, atentamente para Jesus pelo que Ele é, e segundo, pelo que Ele fez. Observe primeiro pelo que Ele é. O texto diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então aqui a gente aprende umas coisas interessantes. Primeiro, olhe para Jesus pelo que Ele é e pelo que Ele fez. Primeiro, Ele é o autor e consumador da fé. Você observou por que Jesus não está entre os heróis da fé? Por que o autor do Hebreus não falou de Jesus? Ele começa agora a dar ênfase, ele não está dentro dos heróis, porque ele é o autor, ele é o consumador, ele é aquele que começou e aquele que conclui. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o verbo de Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Olhe para Ele. Ele é a palavra viva, o verbo que se fez carne, a expressão exata do ser de Deus.
E é por isso que o texto diz: quer correr bem, olhe para Ele, porque Ele começou a boa obra e Ele é fiel para completar. Então olhe para Ele. Ele começou a boa obra no seu coração, e aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma Ele vai lançar fora. Ele começou a obra e Ele há de terminar essa obra no seu coração, porque você é amada dEle, você é escolhida dEle, é escolhido dEle. Creia nisso. E Ele diz que nos amou e nos amará até o fim. Ele não desistiu dos seus discípulos, apesar do afastamento, apesar da traição, mas o Senhor os amou. Não esqueça disso. Olhe para Ele. Se você olhar para dentro de você, com suas dicotomias, relatividades, você vai ficar desanimado, frustrado, triste, com a sua própria natureza. Se você olhar para o mundo ao nosso redor, você vai ficar desesperado com tudo o que está acontecendo. Mas se você olhar para Jesus, olhar para Ele, Ele vai renovar suas forças na caminhada, porque Ele está bem perto de você. Amém? Olhe para Ele, não olhe para as pessoas. E aí a gente aprende o que Ele é e o que Ele fez. Olha o que Ele fez, por amor a você, e isso deve incentivar você, reanimar a tua fé. Olha o que Ele fez por você. O texto diz aí: o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz. Ele por você, por amar você, Ele escolheu sofrer por você. Ele escolheu a cruz em teu lugar. Quando você estiver desanimado nessa caminhada, desmaiando diante de tantas coisas que têm acontecido, olhe para Ele e veja o quanto Ele amou você e não desistiu de você. Diz a alegria, alguns comentam aqui, os comentários divergem em relação à alegria que estava proposta. Uns disseram que Ele trocou a alegria que tinha com o Pai Celestial, o Pai Eterno, na alegria nos céus, e desceu para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Outros acreditam que para obter a alegria que Deus planejou para Ele, Ele suportou a agonia da morte por nós. Seja o que for, Ele entendeu que é uma alegria eterna, indizível, e por causa de cada um de nós, Ele sofreu toda a dor, todo o sofrimento, a angústia da morte, e vai ficar satisfeito com os resultados do seu sacrifício, de acordo com Isaías, o servo sofredor, Isaías capítulo 53, depois de ser transfigurado, moído pelas nossas transgressões, depois ele vai ver o resultado e vai se alegrar. Ele vai ficar satisfeito com o resultado do seu sacrifício, da morte na cruz. E sabe quem é o resultado disso? Eu e você. E ele se alegra. Ele está satisfeito. Ele preferiu a cruz. Ele escolheu a cruz. Ele suportou a cruz. Por uma alegria eterna. Não é alegria passageira. E a gente tem que pensar, e nós? Temos suportado as perseguições, as lutas, o sofrimento por causa do Evangelho? E aí o que é que ele fez? Escolheu a cruz. E aí o texto diz também que ele suportou a oposição dos pecadores. Eu queria terminar lendo o versículo 3. Olha aí, irmãos. Considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Olha, considera aquele que suportou não somente a cruz, mas a oposição da ira de Deus no Calvário, a oposição da dor do Getsêmano. Ele suportou a ignomínia, ele se fez maldição em nosso lugar, ele sofreu a oposição dos pecadores.
E quem mais se opôs a Jesus? Quais são os pecadores que mais se opuseram a Jesus? Foram os sumos sacerdotes, os fariseus, os religiosos da época dele. Ele teve muita oposição, mas principalmente desses grupos que não largavam o pé até, por causa da inveja, tentar matá-lo e destruí-lo. Você acha que a grande oposição de Jesus foi Herodes? Você acha que a grande oposição da igreja foram esses governantes? Não. A maior oposição de Jesus foram aqueles líderes religiosos que se reuniram para matá-lo, para envergonhá-lo, e ele suportou a oposição de todas essas autoridades. Então, diante disso, ele diz: olha, por causa disso, meu querido, se você estiver já desmaiando na sua alma, se cansando na caminhada, lembre que Jesus sofreu oposição. E você também vai enfrentar sofrimento. Ele preferiu carregar a cruz, e você também vai sofrer oposição na sua caminhada. Pessoas vão se levantar contra você por causa do Evangelho e da luz do Senhor que brilha na tua vida. Pessoas vão se levantar, pode ser pessoas no trabalho, pode ser pessoas na igreja, pode ser em qualquer lugar. Se opõe. Mas ele resistiu, ele suportou. Então creia que o Senhor está com você e vai redirecionar o seu olhar. E eu queria que você redirecionasse o seu olhar. Não olhe para dentro de você, não olhe para as circunstâncias ao seu redor, olhe para Jesus. Às vezes nos sentimos cansados e sozinhos na caminhada, e por causa disso vem o desencorajamento. Mas olhe para Jesus, Ele vai renovar sua força, sua fé, Ele vai te fortalecer. Às vezes você sente que está desmaiando, que está fraco, que não vai aguentar, que quer desistir, mas o Senhor há de renovar a sua força, fortalecer você, porque Ele está perto de você. Olhe para Ele, olhe para Ele, não tire os olhos dEle. Olhai com fé, olhai. Pedro, quando tirou os olhos do Senhor, no mar revolto, ele se afundou. Ele reparou nas forças do vento, das provações, da luta, das perseguições, do sofrimento. E a gente termina se afastando e se afundando. Mas o Senhor estende a mão, ergue você e levanta você. Como está a sua caminhada? Como está a sua corrida? Você está forte, firme, ou você está cansado? Como é que você está correndo? Como foi 2024? Correu bem? E 2025? Está preparado para continuar correndo? Então vamos tirar todo o peso e pecado. Vamos correr tendo ao nosso redor esses testemunhos fiéis que nos incentivam a continuar. E olhe para Jesus, que você chegará ao fim com perseverança e receberá no final dessa competição, dessa luta, dessa corrida, a coroa da vida eterna. Amém? Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar. Ó Deus, nós queremos pedir a Tua graça sobre nós nessa noite. O Senhor sabe como nós temos corrido a carreira que nos está proposta. Talvez, ó Deus, alguns estão correndo animados, exultantes de alegria. Outros talvez estejam correndo lentamente, tristes ou desanimados, enfraquecidos. Mas que nessa noite, ó Deus, nós possamos avaliar nossa corrida e perceber, ó Deus, que nós não devemos retroceder. Ajuda-nos a perseverar, ajuda-nos a ter paciência, ajuda-nos a olhar firmemente para o Senhor,
Ajuda-nos a ver na Tua palavra tantos heróis da fé que, por amor do Evangelho e das promessas no Senhor, não desistiram, continuaram firmes. Ajuda-nos, ó Deus, acima de tudo, a não tirar os olhos do Senhor, a olhar fixamente, atentamente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que começou a boa obra e há de terminar, aquele que há de nos sustentar, aquele que há de renovar nossa força nessa caminhada. Deus, estamos começando mais um ano e pedimos ao Senhor que nesse ano nós possamos correr bem melhor do que o ano passado. Nós possamos continuar firme na nossa caminhada, até completar a carreira que nos está proposta, guardando a fé e combatendo o bom combate para a glória do Teu nome. Nós assim oramos e nós pedimos, tem misericórdia dessa igreja, tem misericórdia de cada um de nós e nos ajuda, Senhor. Nos fortalece nesta caminhada, para que nós não venhamos nos afastar de Ti, para que nós não venhamos nos desanimar e desmaiar em nossas almas, mas que a gente possa olhar para Jesus, pelo que Ele é e pelo que Ele fez em nosso lugar, suportando a cruz para nos salvar, para nos redimir. É em Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus, que nós oramos e nós pedimos. Amém e amém.